Olá, vascaínos! Olá, vascaínas! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso Vasco em Destaque. Muito prazer, sou o Rafael Júnior e os destaques de hoje são os seguintes. Vasco paga salários aos funcionários. Reforço de peso. Eleições. Mais um capítulo na Justiça. Cidade do Vasco. Você vai entender o que é a Cidade do Vasco. Isso e muito mais aqui no nosso Vasco em Destaque. Vasco em Destaque. Olá! Vamos para mais uma sequência de notícias aqui no nosso Vasco em Destaque. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente e ajude a gente a divulgar cada vez mais o nome do Vasco da Gama nos quatro cantos do mundo. E começando muito bem falando de salários. O Vasco da Gama acabou pagando hoje 2 folhas salariais aos funcionários, quitando toda a dívida. Entre aspas, é bom lembrar, né, já que a mídia não fala, a gente fala aqui, que os funcionários demitidos continuam ainda com salários atrasados. E também suas rescisões, nada. Então, o Vasco tem aí 5 dias para reintegrar todos os funcionários, aqueles 186 funcionários que foram demitidos em abril. O Vasco tem direito a recorrer? Tem, mas pelo andamento da coisa não vai dar certo e vai ter que colocar a galera para trabalhar e precisa pagar, porque pagou os 2 meses aos funcionários que estão em atividade e deixando de fora essa galera. Isso não é justo, porque a gente fica a pensar aqui, né? Como que paga um grupo e deixa o outro grupo desguarnecido? Se é tudo Vasco. O Vasco tem que rever seus conceitos, tratar com carinho os seus funcionários, sejam eles antigos e mais novos, e cumprir com sua obrigação. Pois já está ficando feio o Vasco sempre na justiça e só na forma negativa. Vasco, por favor, né? Agora o assunto é eleições. O Vasco está muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu não consigo entender mais o Vasco, as pessoas que administram o Vasco. Eu vou falar de eleições, mas quero falar da administração do Vasco. Até hoje, existe uma mágoa dentro de mim aqui com o Alexandre Campelo por ter demitido o Bigode. Bigode que fazia um excelente serviço prestado ao Vasco da Gama como auxiliar técnico. Até hoje eu não consegui entender por que Valdir Bigode foi demitido do Vasco. E da forma que foi. Muito triste. É um excelente profissional, um cara que ama o Vasco e não merecia ser tratado dessa forma. Mas tudo bem. Vamos falar aqui das eleições. Mais um benemérito que foi expulso se pronunciou. Só que esse é diferente. Esse benemérito, o Otávio Gomes, que foi expulso recentemente do quadro social do Vasco, ele entrou com uma ação para pedir a lista das eleições. As eleições da Eleja. E aí, Jorge Salgado? E aí, Alexandre Campelo? Cadê essa famosa lista das eleições do dia 14? Mais uma vez vai se afunilando e se apequenando também a gestão Jorge Salgado, porque vai dar leve. Temos certeza absoluta, nossa fé está contrita que vai dar leve e a mudança virá. Então, parece uma novela mexicana. E eu não sei que poder tem essa liminar que mantém de pé esse saco de pano chamado eleição 2000, essa eleição do dia 14. Estou ficando até doido. Queria entender que liminar forte é essa? Que influência é essa? Que liminar é essa? Que consegue driblar, chutar, fazer gol, comemorar, atropelar o Estatuto do Vasco. Eu não consigo entender. Esse Estatuto do Vasco não está sendo respeitado. Eu tenho aqui um pensamento de hoje
Depois você confere aí o meu papo reto, que o Vasco ele corre um grande risco de falência. E se o Salgado mexer no estatuto do Vasco, você vai lá no vídeo lá, papo reto com o Rafael Júnior, no Vasco é Destaque. Eu vou estar explicando tudo isso, tá? Então, pessoal, mais uma ação para pedir a lista da Elege. Vamos aguardar com paciência. Lembrando que o doutor Paulo, que pegou do Camilo Rolieri todo o processo, tem até o final do mês para dar um parecer final. E eu tenho fé pelo TJRJ, que vai dar leve esse ano. E vamos aguardar, porque esse é um imbróglio que está manchando o Vasco. Muitos investidores não estão vindo para o Vasco da Gama por causa disso, por causa dessa eleição de dúvidas. O que ganhou não leva e quem não ganhou está curtindo. Vamos aguardar. E tenho fé que na ação dos Templários vai dar leve. Me responde aí, vascaíno. Você conhece a cidade Vasco? Mas vai conhecer a partir de agora. É um projeto, um mega projeto do Vasco da Gama, que anunciou hoje, que já era uma ideia do então Zé do Táxi, que já até falou com o Campelo, mas o Campelo não deu ouvido, pensou em si próprio e seguiu adiante. E hoje, o Zé do Táxi fala com o Jorge Salgado e o VP de Engenharia do Vasco, o senhor Pedro Seixas, tomou a frente e foi lá na cidade de Miguel Pereira, onde o Vasco tem um terreno já pronto para receber esse empreendimento. Se reuniu com autoridades municipais para tratar do início das obras. Centro esportivo, área de medicina, piscina, academia, até estádio para 5.000 pessoas. Estacionamento, hotel, sala para imprensa. Um mega projeto, tudo bonito. Em Miguel Pereira. Aí o amigo me perguntando, o Vasco tem dinheiro da onde para fazer essa obra? Que deva gastar bilhões, que não é da hora para outra, plena pandemia, tudo caro, o Vasco fazer um investimento desse. Mas o Jorge Salgado vem sempre com aquele mesmo papo. Quem vai fazer a obra com a gente vai ser os nossos parceiros, os investidores, a ajuda da torcida. É sempre assim, é sempre as mesmas falas. As atitudes é que faltam. Do torcedor, não. A atitude deles de ser transparente, para poder chegar os empresários, as empresas que queiram ajudar o Vasco e eles saberem a fechar um grande negócio em prol do Vasco. Complicado. Muito complicado mesmo. Mas vamos ficar aguardando, né? A cidade de Miguel Pereira é uma cidade excelente, um clima gostoso, tem ótimas faculdades, um excelente local. Mas eu creio que isso aí não vai muito à frente, não. Apesar que se fosse à frente, seria um excelente momento após a pandemia, porque a cidade de Miguel Pereira é excelente em turismo e poderia agregar a muita coisa ao Vasco da Gama. Vamos aguardar esse mega empreendimento aí, se vai sair do papel. E vamos falar de reforços. Foram especulados mais 2 nomes para o plantel do Vasco. Os nomes foram do Davidson,
que está jogando na Espanha, e Bruno Mezenga, que joga na Ferroviária. O Bruno Mezenga é aquele ex do Flamengo. É, esse mesmo. Tá com 8 gols, o pessoal chama de artilheiro. É artilheiro! É artilheiro no momento do Campeonato Paulista. E nada mais. Me mostra aí outra coisa aí espetacular que esse jogador fez. Mas, como é Vasco da Gama, ou melhor, como é Jorge Salgado, tudo é novidade. Mas vamos lá. Vamos aguardar. Alexandre Pássaro, que toma conta aí da transação de contratar, que está aí vendo as possibilidades desse jogador integrar o time do Vasco da Gama. Aí eu fico contando aqui com meus dedos aqui que vai contratar um time inteiro. Pois tem Dedé, Anderson Martins, tem também o meio de campo, o Urso, que foi contratado já, né? Tem o Vitor Ferraz. Tantos jogadores são especulados, esperados no Vasco da Gama. E como é que contrata sem dinheiro? Qual a possibilidade de se fechar um grande negócio com esses jogadores? Mas muitos jogadores como esses já são um final de linha, final de carreira. São jogadores que estão se despontando no momento em outras equipes, mais novos, mas são apenas apostas. O que será do Vasco, hein? Que não traz um grande nome. Aquele que eu sairia de casa, você sai de casa, vai para o estádio para ver jogar. Não temos mais. São essas coisas que devem ser resgatadas dentro do Vasco da Gama. Pessoal, obrigado a todos que ficaram comigo. O que você acha desses dois jogadores? Coloca nos comentários. E outra coisa, qual o reforço que você traria hoje, se você tivesse na presidência do Vasco? De destaque. Tá ok? A gente se vê nos próximos vídeos. Saudações vascaínas.